Olá, bem-vindos ao canal. Prontos para mais um vídeo? Eu estou pronto, e você? Hoje eu quero falar sobre um livro de uma escritora que é muito conhecida no TikTok. Escritora esta que já ficou até como primeira colocada nos best-sellers do New York Times. Sabe de quem eu estou falando? Eu estou falando de Colleen Hoover e hoje eu quero falar sobre o livro É Assim que Acaba. Mas antes de começar, deixe-me apresentar. Meu nome é Robert Jean e este é meu canal, um canal onde nós, eu e você, vamos falar sobre livros e leituras de vários gêneros literários. Até porque se o livro é bom, ele merece ser comentado. Agora, deixa eu te pedir um favor, se inscreve no canal, que a sua inscrição é muito importante para este canal. Aproveita, curta e compartilha para que este vídeo chegue a mais pessoas e o canal possa crescer. Mas olha, se inscreve mesmo, hein? Conto com a sua inscrição. Agora, eu quero fazer breves considerações a respeito da escritora Colleen Hoover. Colleen Hoover tem 45 anos de idade, tá bom? Ela fez faculdade comunitária nos Estados Unidos, com foco em estudos sociais. Ela até trabalhou também nessa área social, ajudando pessoas em vulnerabilidade social. A literatura para Colleen Hoover era apenas um hobby, um passatempo. Quando em meados de 2011, ela começou a distribuir trechos de seus livros, tá? Para amigos, familiares, pessoas no serviço dela, tá bom? Entre essas pessoas estava a senhora Stephanie Cohen, que no caso era a chefe dela naquela época. Ela incentivou a Colleen Hoover a continuar escrevendo. Então a Colleen Hoover, com esse incentivo, ela continuou escrevendo ali. Em 2012, ela teve a decisão de publicar o seu primeiro livro. Ela fez uma autopublicação pela Amazon, tá? O primeiro livro que ela publicou foi o livro chamado Métrica. Em inglês é Slammed. Perdoe a minha pronúncia no inglês, que talvez não seja perfeita, mas no caso, o livro Métrica, em inglês se chamaria Slammed, tá bom? Então, após essa publicação desse primeiro livro, o livro Métrica, houve ali uma venda fora do normal para um livro de uma autora nova, autopublicada. E isso chamou a atenção de algumas pessoas. Com essa atenção que a Colleen Hoover chamou, ela conseguiu fazer contrato ali com uma agente literária, que por sua vez, essa agente literária conseguiu arrumar uma editora para que ela pudesse publicar os seus livros. Então ela conseguiu um contrato com a editora Atria e com essa editora ela publicou os dois livros dela. Quando chegou numa época de publicar um terceiro livro, a Colleen Hoover resolveu novamente se autopublicar, tá? Então esse terceiro livro que ela publicou independentemente se chamava Hopeless, tá? Então esse livro, Hopeless, traduzindo para o português, Um Caso Perdido, que foi trazido o nome aqui para o português no Brasil, chamado o livro Um Caso Perdido, tá bom? Este livro, depois de autopublicado, atingiu o primeiro lugar dos mais vendidos do New York Times. Então já pega aí a visão que vocês têm que ter, tá? Do tamanho da façanha que ela conseguiu. Mas não fica só aí. Esse primeiro livro dela, que foi autopublicado, foi o primeiro livro autopublicado de publicação independente, no caso, que alcançou o fato de ser o primeiro lugar dos mais vendidos do New York Times. Agora sim você consegue enxergar o tamanho da façanha da escritora Colleen Hoover. Agora, a autora já conta com mais de 25 romances e novelas publicados. Trago esse número mais de 25 para não trazer um número certo, porque é o seguinte, quando eu fiz a pesquisa, ela já tinha cerca de 27 livros publicados, tá? Mas vai que eu trago um número desatualizado ou errado ali, então eu digo mais de 25, que é para ter mais certeza do número que eu trouxe, tá? Então é mais de 25 de romances e novelas publicados, tá bom? Ela já levou diversos prêmios no Goodreads Choice Awards, tá? Que é um prêmio onde os próprios leitores votam para dar esse prêmio à escritora, tá bom? Na lista dos mais vendidos aqui no Brasil, que foi publicada pela Publish News no ano de 2022, ela teve 7 dos 20 livros de ficção mais vendidos no Brasil. 7 dos 20 livros de ficção mais vendidos no Brasil. É isso mesmo. É muito expressivo, né? Um número muito expressivo. São poucos escritores que alcançam façanhas iguais a esta, tá? Então, realmente ela é muito conhecida, muito prestigiada aqui no Brasil também, tá bom? Falando um pouco do livro É Assim que Acaba, ele foi publicado em 2016. Suas vendas foram impulsionadas pelo TikTok, tá? Essa interferência do TikTok fez com que esse livro fosse o mais vendido aqui no Brasil no ano de 2022. Então vejam que também ela é muito conhecida nas redes sociais, principalmente no TikTok, tá? Partindo para falar do enredo do livro, quero fazer um aviso para vocês antes, tá? Na questão do enredo, eu não pude me aprofundar muito no enredo, porque foi um livro muito difícil para mim conseguir trazer um enredo para vocês, sem que eu traga muitos spoilers que vá prejudicar a leitura de vocês, entendeu? Então aqui tem alguns spoilers, mas são coisas básicas que não vai interferir tanto na sua leitura, tá? Mas também não há essa profundidade muito grande para não atrapalhar a leitura de vocês, tá bom? Que a minha intenção é que vocês leiam esse livro e digam o que vocês acharam, tá bom? Então, falando um pouco do enredo do livro, ele conta com 3 personagens principais, tá? A Lily, o Ryle e o Atlas, sendo que a personagem mais central é a Lily, tá bom?
A Lily, ela vive um romance no passado com o personagem Atlas. Como assim no passado? Esse romance no livro, ele nos é mostrado através de... Podemos dizer, através do diário da Lily. Ela escreve um diário em formato de cartas que ela manda que ela queria mandar, mas que ela nunca mandou, melhor explicando, para uma apresentadora de um programa de televisão que ela assiste, tá? Então esse diário no livro é mostrado várias e várias vezes, e esse romance dela com o Atlas é desenvolvido a partir desse diário que ela escreve, tá bom? Vocês vão entender essa questão do diário que ela escreve em formato de cartas quando vocês forem ler o livro, tá bom? No presente, ela também viu um romance, tá? Ela viu um romance com o Ryan. Só que esse romance, no começo ali, o Ryan não queria esse romance, tá? Porque ele é um cara, assim, meio estranho, vocês vão perceber. Ele é meio estranho, assim, mas depois ele parece em boa pinta e depois ele volta a ser estranho, tá? Vocês já vão entender mais um pouquinho pra frente, tá bom? Então ela conhece o Ryan, no momento eles não vivem romance, porque o Ryan meio que não quer um relacionamento. Só que o acaso faz com que eles se encontrem novamente lá na frente. E daí eles acabam sim tendo um relacionamento, acabam até se casando e vão vivendo a vida deles ali, tá bom? Tanto o relacionamento do Atlas com a Lily, que é lá no passado, vivenciado pelo diário dela, quanto o relacionamento da Lily com o Ryan, que é desenvolvido no presente, vão se desenvolvendo na história, tá bom? Então, focando um pouco no relacionamento da Lily com o Ryan, ali explicando um pouco esse relacionamento, no começo ele é tudo muito bom, tudo muito perfeito, porque apesar do Ryan não querer ter um relacionamento sério no começo, depois eles acabam tendo um relacionamento sério. E dá a entender que ele é um cara perfeito, pois ele é neurocirurgião, ele é um cara boa pinta, bonitão, bem aparente, assim, chama atenção onde vai, certo? A Lily realmente ali ela se apaixona por ele. Só que as coisas começam a mudar e dá um choque em você constatando a história ali quando a Lily ela sofre uma situação de violência doméstica por parte do Ryan. E daí a situação fica toda muito confusa na cabeça da Lily, porque a Lily, a situação mesmo, como se até quando ela é meio confusa, você não consegue entender de cara assim que foi realmente uma violência doméstica, nem a Lily, ela não consegue entender se foi uma violência doméstica, se foi algo assim da cabeça dela, se foi um acidente, é tudo muito estranho. Quando vocês lerem o livro, vocês vão conseguir entender o que eu tô dizendo pra vocês, tá? E continua, daí esse relacionamento continua dela, fica assim, pô, será que foi ou não foi? Só que essa dúvida acaba quando ela sofre uma nova violência doméstica por parte do Ryan. Daí ela começa a entender que realmente ela sofreu uma violência doméstica. E daí ela começa a ficar ainda com mais problemas na cabeça dela, começa a desenvolver e virar uma aflição na vida dela, porque no passado, como também é descrito no diário da Lily, a mãe dela já teria sido vítima de violência doméstica. Então a Lily já passou por essa experiência de violência doméstica dentro da própria casa dela, quando ela era adolescente. Então, somado essa violência doméstica passada que a mãe sofreu, mais essa que ela está vivenciando, a cabeça dela vira um turbilhão de eventos, um turbilhão de problemas, né? E daí, para somar com esses problemas que ela tem na cabeça dela, ainda surge a figura do Atlas. O relacionamento dela do passado aparece no presente. Ela acaba meio que reencontrando ele entre essa questão da primeira violência que ela sofreu com a questão da segunda violência que ela sofreu. Então tem tudo na cabeça dela, um antigo amor, as violências domésticas passadas que a mãe dela vivenciou e agora essa que ela vem vivenciando nesse momento, entendeu? Então a cabeça dela ali fica fervendo de problemas, sabe? Ela sofre um pouco nessa etapa do livro, tá? Agora, desta parte do livro aqui, eu vou parar de falar para vocês para não trazer spoilers e não prejudicar a leitura de vocês, tá bom? Mas ainda vou continuar falando do livro, trazendo outras questões aqui, tá? Outro ponto que eu quero dizer aqui, e fazer mais alguma observação sobre o livro, é acerca da Colleen Hoover, tá? Ela, como eu falei para vocês, ela trabalhou como assistente social, ou seja, ela trabalhou com essa questão, ela vivenciou pessoas em vulnerabilidade social. Então, com essa vivência que ela teve, eu acredito que ela colocou isso no livro dela, tá? De uma forma muito interessante, que é através do personagem Atlas. O Atlas, como vocês vão ver no livro, ele é um adolescente que sofre muito, né? Um adolescente quase adulto ali que sofre muito, porque ele foi abandonado pela mãe dele, tá? Ele foi abandonado, ele não tem moradia, ele não tem roupa, ele não tem comida, ele não tem nem como se aquecer do frio. Você vai vendo que ele passa por essa etapa da vida, assim, sofrendo mesmo, sabe? Então eu acredito que a Colleen Hoover colocou isso no livro devido às experiências que ela teve no antigo serviço dela como assistente social, podemos dizer assim, tá? Para mim, essa experiência dela que ela trouxe uma boa profundidade para o personagem Atlas. Algumas pessoas questionam que ele é um mocinho perfeito, mas assim, na minha visão, eu acho que essa experiência dela deixou a profundidade do personagem muito interessante e muito bom para ser lido no enredo do livro, tá?
Agora, eu quero falar também do filme, né, que foi lançado no ano passado, a adaptação deste livro. Já para começar com os dois pés na porta mesmo, eu quero dizer que esse filme foi horrível, né? Filme, para mim, assim, que não faz jus ao que é o livro, tá? O livro, numa nota de 1 a 10, podemos dar um 8 aí, facilmente um 8. Agora, o filme, numa nota de 1 a 10, um 2, 2,5 no máximo. Para mim, uma porcaria, tá? O primeiro problema que eu vi nesse filme foi a questão da falta de profundidade do personagem Atlas. Como eu falei para vocês, o personagem Atlas ele tem uma boa profundidade que é descrita no livro. No filme, o personagem Atlas parece que é simplesmente mais um personagem e esqueceram dele, sabe? Então, para mim já ficou esse o primeiro problema. O segundo problema é a falta de destaque que eles dão pro Diário da Lily, tá? O Diário da Lily no livro tem uma grande importância, uma boa importância. Porém, no filme eles não dão essa importância. O diário acho que aparece 1 ou 2 vezes ali, então também faz falta aparecer esse diário, tá? Esse diário é uma peça muito importante no livro, como vocês vão perceber quando lerem o livro, tá? A outra questão da mudança ali, outro problema, podemos dizer assim, no filme, é o nome do restaurante. O personagem Atlas, ele tem um restaurante, tá? Que aparece no livro e no filme. Só que o nome desse restaurante, no filme, ele é mudado. Não é o mesmo nome que no livro. E daí, aí já traz um problema, porque esse nome de restaurante, o nome do restaurante que aparece no livro, ele é meio que uma ligação que tem entre a Lily e o Atlas. Porque assim que ele vê o nome do restaurante, ela já sabe o significado daquele nome ali, entendeu? Então, faz muita diferença, tá? Mudar o nome do restaurante. E daí, no filme, eles vão lá e simplesmente mudam o nome. E daí eles dão uma outra explicação, mas, cara, fugiu do livro. Pô, estragou, é uma adaptação, tinha que ser, no mínimo, um pouco fiel, né? Os caras mudarem totalmente o nome do restaurante, né? O nome do restaurante, se não me engano, o nome do restaurante no livro é Bibs. O nome do restaurante no filme, já nem lembro mais qual que é, pra vocês terem uma ideia como eu perdi o interesse pelo filme quando tava assistindo e vi essa situação, tá bom? E uma outra questão também que não aparece no filme é a questão da referência ao filme Procurando Nemo. Vocês vão ver que no livro tem uma grande referência, até uma frase que é usada bastante no livro, é que continue a nadar, Lily. Lendo o livro, vocês vão entender essa referência, que ela aparece várias vezes, tá? No filme, aparece, eu acho que nem aparece a referência, se eu não me engano, aparece um corte lá de uma cena, que aparece um peixinho lá do Procurando Nemo, que é o personagem que é referido no livro. Essa é a única referência mínima, ficou muito ruim também, porque essa referência que aparece no livro, ele vai aparecer tanto no primeiro livro, é assim que acaba, quanto no segundo livro, é assim que começa. Então, pô, fez falta também, tá bom? A pergunta que eu faço para vocês agora é a seguinte: vocês já leram o livro É Assim que Acaba? Já leram algum outro livro da Colleen Hoover? Me indiquem livros dela para que eu possa ler, tá bom? Eu já li 3 livros dela, tá? Eu li o primeiro livro que eu li foi o Verity, o segundo é Assim que Acaba e o terceiro é Assim que Começa. Então me indiquem outros livros dela para eu ler, tá bom? Agora, quero só pedir um favor para vocês, se inscrevam no canal, que a sua inscrição é muito importante, tá bom? Aproveita, curte e compartilha para que esse vídeo chegue a mais pessoas e o canal possa crescer, tá bom? Não se esquece sempre de vir dar uma olhadinha no canal. Geralmente eu coloco um vídeo novo por semana aqui no canal, tá bom? Então pode ser que às vezes o YouTube não notifique vocês, então deem uma procurada e olhem meu canal e assistam outros vídeos do canal, tá bom? Eu fiz recentemente um vídeo aí sobre o livro Ressurreição do Machado de Assis. O vídeo ficou muito bom, hein? Eu mesmo particularmente gostei muito dele, então assistam lá e deem o feedback de vocês aí pra mim, tá bom? Fico muito feliz por vocês terem assistido o vídeo até aqui, tá? Até o próximo vídeo, tchau, tchau!